Boa noite, Igreja de Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quero convidar vocês a começarmos esse culto orando ao Senhor, cantando ao Senhor, lembrando da sua palavra. E é bom que a gente esteja aqui porque a gente precisa orar mais, a gente precisa entregar a nossa vida ao Senhor e continuarmos unidos como igreja. Se você puder, compartilhe esse link aqui do culto com outras pessoas, convide as pessoas da sua casa, seus amigos, para que assistam e participem desse culto de oração ao Senhor. E pode colocar nos comentários também se você tem algum agradecimento, algum pedido de oração, e a gente vai compartilhar aqui da presença e da glória de Deus. Vamos orar? Antes de orar, eu queria lembrar vocês daquele texto de Marta e Maria, onde Jesus vai visitar a casa delas, né? As irmãs de Lázaro. E Jesus vai visitar aquela casa, Maria se põe de joelhos aos seus pés, ouvindo aquilo que Jesus tinha para falar, conversando com Jesus, adorando a Jesus. E Maria, tarefada, fazendo muitas coisas na cozinha, arrumando a casa. E aí ela reclama com Jesus, Jesus, manda Maria vir aqui me ajudar. Aí Jesus fala com ela, Marta, Marta, por que você anda tão ansiosa e afatigada com as coisas? Somente uma coisa importa. E Maria escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada dela. E a gente precisa, meus irmãos, ser como Maria. Claro que trabalhar é bom e trabalhar para Deus é muito bom, servir ao Senhor é muito bom, mas o mais importante e essencial, antes da gente fazer qualquer coisa, antes da gente trabalhar, inclusive na igreja, antes de qualquer coisa, é estar diante de Jesus, é ouvir a sua voz e obedecer, é contemplar Jesus, é buscar a sua face. Creio que nesse tempo Deus está falando com a gente no meio da nossa correria, no meio da nossa tanta agitação do dia a dia. Jesus chega pra gente, assim como Marta, e fala o seu nome, o meu nome, Iago, Iago. Por que você anda tão ansioso com as coisas desse mundo? Por que você anda tão afatigado com as coisas desse mundo? Então, nessa agitação, calma,
para aqui aos meus pés e me escute, me ouça. O Senhor Jesus quer falar nesse tempo a gente, e Ele diz pra gente, uma coisa só é essencial e importa de verdade, são as coisas eternas, são as coisas do reino de Deus, aquilo que Ele quer compartilhar para nós. Que a gente não troque a boa parte por nada nesse mundo, nem por emprego, nem por dinheiro, nem por pessoas, nem por nada. A boa parte é estar aos pés de Jesus, é beber dele, é olhar para ele e contemplar a sua presença, é buscá-lo, é ser amigo e com certeza depois a gente vai servi-lo, com certeza depois a gente vai trabalhar bastante, mas primeiro e essencialmente se ajoelhe diante de Deus, se prostre diante de Deus todos os dias. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai orar ao Senhor e depois cantar uma canção a Deus. Pai, eu quero te agradecer pelos meus irmãos que estão aqui. Quero te agradecer porque esse é um culto de oração e nós queremos, Pai, começar esse culto diante do Senhor, entregando nossa vida a Ti, em intercessão, em adoração ao Senhor, prostrando, Pai, nosso coração, nossa mente a Ti. Deus, eu quero te agradecer pela sua presença no nosso meio. Eu quero invocar o teu nome junto com os meus irmãos, que cada um de nós que estamos aqui nesse culto, que a gente invoque a tua presença nessa hora, que o Senhor, o seu Santo Espírito, nos console, nos auxilie, nos dê do Senhor mesmo a nós e também, Pai, a gente consiga te entregar tudo de nós. Deus, nós somos teus e o Senhor é nosso. Nós te agradecemos por isso, porque nós podemos declarar isso com tanta felicidade, que o Senhor é nosso e nós também somos teus. Nós queremos, Pai, ser cada dia mais teus, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, ir ao Senhor tal qual estamos, do jeito que nós estamos. Se estamos ansiosos, se estamos preocupados, se estamos talvez com algum pecado não confessado, Pai, eu sei que o Senhor nos recebe do jeito que estamos, pronto para nos transformar, pronto para nos contagiar com seu amor. Te agradecemos, te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 300 do HCC, Tal Qual Estou. E esse hino é uma oração, meus irmãos, que a gente continue em espírito de oração, cantando esse hino e meditando na sua letra, porque é uma letra que precisa se tornar a nossa oração. Aceito agora o teu
qual estou e sem temor eu peço que escutas meu clamor, vem me envolver com teu amor, ó Salvador, eu venho a ti. Amém. Meus irmãos, é muito, muito bom a gente estar aqui diante do Senhor juntos. Se você pode também entregar seu dízimo, a sua oferta, adorar o Senhor com seus bens, que é aquilo que talvez nos custa coisas materiais, né? Nós precisamos adorar o Senhor com tudo que nós temos, também com os nossos recursos. Nossos dados, né, bancários da igreja estão aqui à disposição dos irmãos para isso. Daqui a pouco nós vamos ter um recadinho aí da irmã Isabela. Ela vai falar conosco sobre a Conferência da Família que está se aproximando na semana que vem, se Deus assim permitir. E é isso, fica atento às redes sociais da nossa igreja para as informações e reuniões que tem tido de cada organização de EBD. Nós estamos muito felizes nesse tempo que, apesar de pesares, né, nós podemos continuar bebendo do Senhor como igreja e aprendendo dele. Existem alguns nomes que nós vamos ter agora um momento de intercessão e nós vamos orar por eles. A irmã Júlia Bernardo, a família do irmão Badinho, irmã Beth, a saúde deles, a irmã Maria da Penha, a irmã Cleni, a irmã Tânia, sua recuperação, o doutor Erasmo, João Enos, José Rangel, também sua recuperação, e o doutor Percy. Se você tem outro nome aí, compartilhe com a gente aqui para a gente também orar por eles, por essas vidas, pela sua vida, talvez tenha algum motivo específico. Existe aqui também o e-mail da intercessão que você pode encaminhar seus pedidos também. Nós vamos continuar todos os dias em oração. Pegue um caderninho e faça um caderninho de oração para você não esquecer algum nome, algum motivo especial. Vamos continuar orando pela nossa igreja que está passando por processo de sucessão pastoral e Deus está sustentando cada passo desse processo. Deus está sustentando e Ele sabe exatamente o dia que vai terminar esse processo, o dia que o próximo pastor vai assumir a nossa igreja e ele vai ser um pastor tão abençoado quanto o pastor Joelson, nós temos certeza no Senhor disso. E peça a Deus também pela liderança da nossa igreja, pelo pastor Joelson e por todas as outras lideranças, né, de cada organização da nossa igreja. Peça pelo nosso Brasil também, para que a gente esteja em intercessão pelo nosso país nesse momento tão difícil que tem vivido em várias áreas, né, do nosso país. Nós vamos interceder, mas antes fica aí o anúncio, né, o aviso que a irmã Isabela tem para nós. Olá! Nos próximos dias 18, 19, 20 e 21, nós estaremos reunidos aqui no canal do YouTube da Terceira Igreja Batista de Campos para a Conferência da Família. Nesses dias, nós receberemos instruções especiais de diferentes preletores para as diferentes faixas etárias sobre um tema muito importante e que tem falado muito ao coração da nossa igreja. Família forte, igreja forte. Na quinta-feira, haverá uma preleção para crianças. Na sexta-feira, dia 19, para os juniores. No sábado, dia 20, para mulheres, para homens, jovens e adolescentes. No domingo, para casais e nos horários do culto regulares também seremos ministrados sobre essa palavra tão importante. Ore desde já, interceda por aqueles que trarão a palavra para os nossos corações, para que a gente realmente cresça espiritualmente em família, como igreja, para o reino de Deus. Até lá! Bom dia, boa tarde ou boa noite.
A gente nunca sabe o horário exato, né, de que as pessoas irão ver, participar desse momento. Então temos que estar desejando os 3 períodos aí. O versículo que veio à mente, que eu estou deixando para vocês, é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nesse momento nós estamos indo na casa do Senhor. A casa do Senhor está fechada, né? A gente não está podendo fazer isso. Mas a gente tem que lembrar daquele outro versículo que também diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. É morada do Espírito Santo. Nós somos igreja. E se alguma pessoa ou o diabo, como alguns dizem, por algum momento ele pensou que com as igrejas fechadas, o momento de oração ia parar, ia cessar, ele se enganou. Com isso, cada lar virou uma igreja. Cada lar virou um ponto de intercessão, um ponto de oração e de louvor a Deus. Por isso, esse versículo me tocou, né? Me veio à mente que somos templo do Espírito Santo, somos igreja. E me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente vai estar orando pela gente, que todos estejam bem em suas casas. A doença está aí, se guardem, fiquem em casa, dentro do possível, é lógico, e fiquem com Deus. Oremos. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de poder usar a tecnologia a nosso favor. Te agradecer por essa oportunidade de estar orando junto, em família e também com a igreja, Senhor. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que a gente não se acostume com eles e que sejamos pessoas melhores a cada dia para a honra e glória do teu nome, Pai. Queremos te entregar nas tuas mãos cada pedido, cada nome, cada membro, cada pessoa que está doente, não só da nossa igreja, mas te pedir que o Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando de cada um, de cada família. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, da tua igreja no mundo. Que o Senhor possa intervir nessa situação, que a gente possa te sentir em cada momento, usando cada médico, cada enfermeiro, te colocar nas mãos esses profissionais de saúde que têm sofrido tanto, Senhor Deus, por estarem nessa linha de frente. Quero te entregar nas tuas mãos a nossa igreja, esse período ainda também de intercessão, que o Senhor continue agindo. Nós sabemos que tudo está no seu controle e que tudo é da sua permissão. E que a gente possa estar entendendo isso, que a gente possa ser igreja em nossa casa, nas nossas redes sociais, em todas as situações. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Basta confiar, basta segurar em sua mão. Repita comigo, por favor. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Mais uma vez. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Amém.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos hoje começando o capítulo 6 de João. Conseguimos cobrir já 5 capítulos. E o capítulo de hoje tem 71 versículos, de modo que possivelmente nós vamos gastar 3 quartas-feiras para finalizar o capítulo 7 de João. Antes de começar, eu queria lembrar a você que nós estamos já chegando na data do nosso Congresso da Família. Será todo ele realizado aqui neste lugar. Então você preste muita atenção, porque haverá atividades para os adultos, para os jovens, para as crianças, e o nosso congresso é sobre a família, com pessoas perfeitamente habilitadas para falar sobre este assunto. Eu quero que você não esqueça, eu peço a você que participe, porque vai ser bom para você, para a sua família, para todos nós. O nosso texto de hoje, de manhã cedo, é João 6, começando com o versículo 1 e indo até o versículo 14. Porém, eu vou ler apenas uns 4 ou 5 versículos. E começa assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se, e ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, onde vamos comprar pão para essas pessoas? Mas Filipe dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe e disse: Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Bem, veja só, nós vimos Jesus até recentemente envolvido com a multidão já, e lá em João 20, lá no final do Evangelho, no versículo 30 em diante, João diz o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então a gente pode entender que João foi um tanto seletivo, porque ele não contou e nem podia contar tudo que Jesus fez, porque isso não haveria livro sobre a face da terra, como ele mesmo diz, que pudesse cobrir tudo aquilo que Jesus fez. Algumas coisas aconteceram entre o capítulo 5 e o capítulo 6, que são narrados por Lucas e por Marcos, e que, no entanto, não aparecem aqui no Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João, no final daquilo que vimos na semana passada, João foi logo para a narrativa do milagre dos 5.000 pães, ou de pão para 5.000 pessoas. E é interessante observar que esse milagre de Jesus é narrado nos 4 evangelhos. Com certeza foi uma coisa tão impressionante que nenhum dos evangelistas quis tirar da sua narrativa. Jesus precisava descansar. Jesus era, nesse aspecto, humano como nós somos. E havia uma multidão atrás de Jesus. Sim, havia uma multidão atrás de Jesus, como hoje também existe. Porém, é uma coisa interessante, que parece que a fome, a fé, a necessidade espiritual do povo naquele tempo, ou a sua capacidade de crer, alguma coisa assim, era maior do que a dos nossos dias. O famosíssimo conjunto, os Beatles, eles, através do seu líder, eles disseram certa vez que Jesus, a essa altura, em 1965, tinha perdido a sua popularidade entre o povo, porque, diziam eles, os Beatles eram mais famosos, atraíam mais gente do que Jesus. Ora,
o cristianismo certamente atrai. O cristianismo é a religião que tem mais adeptos no dia de hoje, 1 bilhão e quase 2 bilhões. E então a declaração dos Beatles não foi uma declaração certa, porque Jesus continua sendo procurado, amado e continua salvando muitas vidas nos dias de hoje. Mas o fato é que hoje introduziram-se certas filosofias e certas maneiras de pensar que excluem Jesus como Salvador do mundo. Há muitas pessoas que rejeitam Jesus assim abertamente, sem dificuldade, mas ainda há multidões e multidões que seguem hoje ao Senhor Jesus. Naquela ocasião, Jesus alimenta aquela multidão, e eu quero me deter um pouco nisto. As necessidades da multidão que seguia Jesus eram tremendas. Estavam com fome, estavam cansados. E a certa altura Jesus apontou para essa necessidade e disse que iriam alimentar aquelas pessoas. E houve reações. Por exemplo, os discípulos, conforme Marcos 6,35, disseram que devia simplesmente descartar a multidão, manda embora, manda eles irem para casa. Só acontece que eles estavam longe de suas casas e já era quase noite, e naquele tempo não havia Superbom espalhado por toda a cidade. Eles não tinham onde comprar pão, eles não tinham como conseguir um alimento àquela altura dos acontecimentos, que vão para casa. O Filipe disse, olha, o negócio é o seguinte, vamos comprar pão. Mas aí, como é que vai comprar se isso custava 200 dinheiros? Alguém sugere, fazendo as contas e as comparações, que esses 200 dinheiros corresponderiam hoje mais ou menos a 7 mil reais. E era uma multidão de pobres, que geralmente nem levavam dinheiro consigo aonde iam. Não havia cartão de crédito. Então não tinha como comprar, não tinha nem onde comprar. E aquelas pessoas estavam já desfalecidas, porque já estavam há muito tempo sem comer. Então o jeito era arranjar comida, era comprar, mas como? E foi então nessa hora que Filipe chega-se a Jesus e diz, olha, tem um menino aí, que André chega e diz, olha, tem um menino aí que está com uns pãezinhos e uns peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Não tem como, não vai dar. E então Jesus deu instruções de como sentar e como se colocar, e ele então se dispôs a alimentar toda aquela multidão, sendo auxiliado por seus discípulos. Agora, qual foi a atitude do menino? Era o lanche dele. Era o que ele tinha para comer, exatamente igual às outras pessoas. Ele, se desse o que tinha para comer, ele simplesmente ia ficar na mesma condição, na mesma situação da sua mãe. Mas ele abriu mão do que possuía, que era pouco, mas era tudo que tinha. E então a atitude do menino foi essa. E a atitude de Jesus foi pegar o que tinha disponível e multiplicar para que a multidão pudesse ser alimentada. Meus queridos irmãos, descartar o povo não era possível. Era tarde, o povo estava cansado, seria agravamento da saúde de muitas pessoas e, quem sabe, alguns óbitos em função desse despreparo, em função da dificuldade em adquirir alimentos. Comprar também seria possível, era muito dinheiro, 200 dinheiros, muito dinheiro, 7 mil reais nos nossos dias. E mesmo sendo, digamos, 200 dinheiros ou 7 mil reais, não seria suficiente para comprar comida para aquela gente toda. Isso porque a Bíblia fala em 5 mil homens.
Ora, 5.000 homens são acompanhados por não menos que 5 mulheres. E 5 mulheres, quem sabe, não sejam acompanhadas por menos de 2 crianças cada uma. Então vai somando aí 5 e 5, 10 e quem sabe mais uns 7.000, sei lá, umas 20.000 pessoas, com 5 pães e 7 peixes. Só mesmo Jesus podia resolver a situação. E, meus irmãos, vamos parar aqui e pensar um pouco. Muitas vezes nós percorremos todas as nossas possibilidades e não temos como resolver a coisa. Estamos, como se diz na gíria, num beco sem saída. Ou estamos numa sinuca de bico. Não temos como. Não tem jeito. Então, infelizmente, é assim que nós fazemos e, por último, nós pensamos em Jesus. E mesmo sendo deixado por último, Jesus responde às nossas necessidades. Eles não sabiam como resolver, não tinham solução. O próprio André não sabia como resolver. Eu não sei se foi uma intuição, se foi realmente fé e que ele depositou em Jesus. O fato é que ele pegou o menino e levou, olha, vamos lá falar com Jesus. E Jesus, então, fez o que tinha de fazer. Como André achou esse menino, nós não sabemos. Também não sabemos se foi o menino que de si mesmo, ou sugestão da sua mãe, não sabemos como foi. Ele procurou Jesus e disponibilizou aquilo que tinha. É uma coisa interessante que eu observo, é que as pessoas se dispõem a si mesmas, entregam-se nas mãos de Jesus, cantam, viram os olhos, fazem gestos de dedicação, se ajoelham diante de Jesus. E muitas vezes aqueles mais entusiasmados em falar, em dizer, são os últimos ou nunca aparecem para ajudar ou dar alguma contribuição para o sustento do trabalho do Senhor. Meus irmãos, Jesus tem a solução. Se nós nos dedicarmos a Ele e fizermos aquilo que é preciso fazer, com certeza Jesus vai resolver. Quer ver aqui uma coisa interessante? André estava sempre trazendo pessoas para Jesus. André estava sempre trazendo pessoas para Jesus. Lá no começo, no capítulo 1, ele trouxe Simão, seu irmão, o que iria se tornar o grande apóstolo Pedro, foi trazido por André. Certa ocasião, alguns gregos queriam ver a Jesus, e Jesus foi, e André foi, e atendeu aqueles gregos e os levou a Jesus. E finalmente a gente percebe aqui agora que é o mesmo André que está trazendo o menino. Pois bem, Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixinhos e o milagre aconteceu nas suas mãos. Como lá no primeiro milagre, quando lhe deram uns almúrios, umas talhas cheias d'água, enquanto os homens carregavam a água, ela se transformou em vinho. As mãos milagrosas, maravilhosas de Jesus operaram esses milagres. Os discípulos, né, eles apenas passaram os pães. Eles apenas ajudaram lá no milagre do vinho, da água transformada em vinho, mas a coisa extraordinária foi feita pelo próprio Jesus. Em qualquer necessidade, meus irmãos, nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Entregar e descansar. Entregar e ficar quieto, calmo. Bom aquele que tem esperança e aguarda em silêncio a atenção, a resposta, a solução do Senhor. Me contaram certa vez, uma história que pode ser muito bem verdadeira,
que um menininho estava brincando com o seu caminhãozinho e o caminhãozinho quebrou. Soltou uma roda, qualquer coisa assim, e ele veio chorando para o pai e pediu para o pai consertar. E o pai disse: sim, meu filho, me dá aqui, eu conserto. E pegou o caminhãozinho, sentou-se lá com umas ferramentas e estava consertando o caminhãozinho, quando o menino veio chorando outra vez e pegou o caminhão e foi brincar com o caminhão quebrado. Nós muitas vezes fazemos isso. Nós vamos a Jesus, passamos para Ele uma necessidade, deixamos com Ele um pouquinho e logo em seguida vamos apanhar aquilo para continuar chorando, lamentando, pedindo e às vezes até blasfemando. Nós temos que entregar ao Senhor com toda fé, com toda confiança e descansar, porque Jesus não deixa ninguém sem a sua atenção, sem ser acendido. Eu creio, meus irmãos, que nós devemos elogiar esse menino. Era a única coisa que ele tinha e ele entregou a Jesus. É uma situação difícil. Eu me lembro, eu era garoto, o Colégio Batista fazia desfiles, né? No dia 12 de outubro, dia 7 de setembro, era uma festa, mas era muito sacrifício. As crianças tinham que botar um dolma, uma roupa pesada, e a gente formava ali na 15 de novembro, na Beira-Rio, e às vezes ficava esperando 2 horas, 3 horas, até chegar o momento de desfilar. E nossas mães preparavam um lanche para a gente. Naquele tempo não tinha negócio de carrinho de Coca-Cola na rua, aquilo era seco mesmo, às vezes bebia um pouco d'água, mas crianças sofrendo na rua para desfilar. São cenas da nossa infância. Eu lembro uma vez que uma mãe mandou pão com goiabada para o seu filho. E até aquele dia eu nunca tinha visto gente comer pão com goiabada. Acho que hoje come sem problema, mas era uma coisa muito estranha, muito diferente. E como era uma mãe que não tinha esses recursos, a gente imaginou que não tinha outra coisa, então fez pão com goiabada. E alguns, né, criança na escola, fizeram assim um bullying por causa do pão com goiabada. Mas o fato é que aquele pão com goiabada alimentou. E os meninos dela, que eram 3, não é, desfilaram garbosamente, não é, energizadas por um pão com goiabada. As queridas mães que cuidam dos seus filhos. Aquela mãe juntou pão e peixe, aquela outra juntou pão com goiabada, mas é alguma coisa para satisfazer a fome e para colocar uma nova energia, seja para um desfile, seja para um culto, seja para uma viagem, seja para um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, aquela mãe tem que ser elogiada, porque o pouco é muito nas mãos de Jesus. Eu já ouvi pessoas dizer: o meu é tão pouquinho, um fulano é que é rico, dá um dízimo e tal. Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não faz acepção de ofertas. Ele ama ao que dá com alegria. E o fato é que poucos pães abençoaram milhares de vidas naquele dia. Uma vez alguém me deu um livro, Jesus, o Hipnotizador. Você ouviu certo, Jesus, o Hipnotizador. O autor, um incrédulo, um rebelde, conhecia a Bíblia. Ele apanhou muitos daqueles milagres de Jesus e explicou como Jesus tendo hipnotizado as pessoas. E veja só, isso faz muito tempo. Eu fiquei assim, vendo a incapacidade do autor de descrever Jesus hipnotizando 20 mil pessoas numa hora só e fazendo com que elas se sentissem satisfeitas com 5 pães e 7 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, com há outras narrativas que não falam em números. Bem, mas ele imaginou que ele podia desmistificar essa narrativa e dizer que Jesus não fez nada daquilo, que as pessoas foram hipnotizadas. As pessoas que tentam explicar as coisas que Jesus fez na base do poder humano, na base do embuste, elas se atrapalham todas, porque mora em Jesus todo o poder. E naquele dia ele atendeu aquela multidão.
ele atendeu a partir da misericórdia que havia no seu coração. Ele podia, como homem, muito bem dizer, uai, eles vieram aqui porque quiseram. Agora cada um se vira, cada um sabe onde mora, sabe que tem casa, que vão embora. Eu já fiz o que eu tinha de fazer. Ele estendeu suas horas, ele fez aquele milagre e os despediu satisfeitos e prontos para a caminhada. Jesus é maravilhoso. Essa narrativa nos ajuda a reconhecer que Jesus tinha poder sobre todas as coisas. Queridos, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos considerar o fato acontecido de Jesus ter andado sobre o mar. A minha oração a Deus é que este estudo, a cada quarta-feira, nos ajude a nos aproximar de Jesus, a admirá-lo cada vez mais e a crer nele com todo o nosso coração. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus pela sua palavra, que Ele, a cada dia, faça que a gente absorva cada porção da palavra de Deus. Que você mesmo coma dessa palavra todos os dias e esconda ela no seu coração para que a gente não peque contra o Senhor, para que a gente passe pelas provações firmes no Senhor. Nós vamos orar e a gente vai se encontrar de novo no próximo domingo, às 10h30 da manhã, ao nosso culto, e à noite, às 19h30, se assim o Senhor permitir. Tá bem? Deus, eu quero te agradecer por esse culto incrível que vivemos. Pai, receba o nosso culto ao Senhor. Receba, Pai, a nossa vida entregue aqui nesse altar, que é o nosso coração. Que o Senhor receba nossa mente e governe sobre tudo que diz respeito a nós. Governe sobre a nossa casa, Deus. Governe sobre o nosso país. Governe, Pai, sobre a nossa igreja. Governe, Pai, em nome de Jesus, sobre esse tempo que estamos vivendo. Queremos, Pai, queremos mesmo viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Guarda-nos, protege-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, recite aqui esse texto que eu vou falar, essa bênção araônica. Se tem alguém perto de você, você pode recitar para esse irmão, para esse familiar seu. Se não, você pode falar comigo e receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos? Que a gente viva o restante de semana maravilhoso na presença de Deus. E vamos participar daquilo que Deus tem para nós no dia a dia. Deus nos abençoe muito. Boa noite e até domingo, se Deus assim permitir.